Hebreus 11:30. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Novamente, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Eu não sou profeta do desânimo, muito menos agoureiro, mas é fato que eu creio que tem se cumprido as escrituras que diz que os últimos dias seriam dias difíceis. Problemas e dificuldades sempre tiveram no mundo. Enquanto o mundo é mundo, após a queda de Adão, a partir daí sempre houve problemas, sempre aconteceu dificuldades no mundo. Mas é fato que nós vemos dias extremamente complexos, os relacionamentos enrijecidos, nós vemos a angústia da alma, nós vemos o coração do ser humano muito árido. Aonde você vai, você encontra pessoas desesperadas. Aonde você vai, você encontra pessoas que precisam de um alento no coração e na alma. Cada um enfrentando problemas diferentes. É interessante que nós, quando passamos uma luta, nós imaginamos só nós estamos passando aquela luta. Aí você vê algumas pessoas, você imagina que está tudo tão tranquilo, mas quando vai perceber nos bastidores da vida, no recôndito da alma, no âmago do ser, os desafios, as lutas, as dificuldades. O fato é que nós vemos dias difíceis. Jesus mesmo chegou a levantar a seguinte pergunta: quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Uma das questões, as duas expressões que aparecem sobre perspectivas em relação ao futuro, foi que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Essa foi uma das referências do Evangelho. E a outra, o próprio Senhor Jesus diz que porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Apesar de se crescer as condições e as pessoas estão sempre tateando para crer em algo, porque foi plantado no coração dela a eternidade, mas o fato é que tem se crido em tudo, tudo que aparece. Às vezes eu vejo algumas teorias, às vezes eu converso com algumas pessoas, as mirabolâncias que são criadas. Eu fico imaginando, Deus, é mais fácil crer na Bíblia, é mais simples crer na Bíblia. Às vezes eu vejo algumas pessoas me expressando algumas filosofias de vida vinculada a ideias do ser superior, mas tão confuso, tão cheio de ingredientes, tumultuado, que às vezes eu olho e falo, meu Deus, é mais fácil crer na Bíblia, é mais fácil crer na Bíblia. O Brasil é um país, não é um país que as pessoas não creem. O Brasil é um lugar que as pessoas creem de tudo. Nós vemos um sincretismo religioso muito forte, é característica da nossa nação. As pessoas creem em tudo, tudo que aparece as pessoas creem. Interessante que a Bíblia fala uma referência sobre os cristãos de Tessalônica, que eles eram mais nobres porque eles conferiam nas escrituras o que eles ouviam, para ver se aquilo que estava sendo falado estava em harmonia com a palavra de Deus. Mas o fato é que 3 coisas a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 13, que nós precisamos. São 3 fundamentos, alicerce, que fazem parte do alicerce: fé, esperança e amor. E a Bíblia diz que o maior desses é o amor. Por que o maior é o amor? Porque a fé eu preciso do lado de cá. Quando eu vejo Jesus como Ele é, eu já não preciso mais de fé. Quando, se você crê no Senhor e tem esperança da eternidade, ao chegar lá, não precisa de fé, porque você já está vendo Ele como Ele é. Esperança já não necessita ao chegar na eternidade. Por quê? O esperado chegou. Mas o amor, ele perpetua, ele transpassa e ultrapassa tempos e limites e vai sempre estar inerente na esperança, sempre está inerente no coração daqueles que creem. Mas enquanto eu estiver do lado de cá, eu preciso de fé, de esperança e de amor. Eu preciso de fé, de esperança e de amor.
Eu preciso disso na minha vida para que eu possa superar obstáculos e eu possa superar desafios. Capítulo 11 de Hebreus é um capítulo que fala sobre fé. Ele fala sobre você caminhar pela fé, sobre você vivenciar fé. E aí vai numa sequência. O livro de Hebreus, na realidade, é uma mensagem de alento, de encorajamento. É para aqueles que estavam pensando em desistir e desanimar. O livro de Hebreus ainda há um questionamento: quem foi o escritor? O escritor maior é Deus. O homem é um pincel, uma caneta. Mas pensou na possibilidade de ser o apóstolo Paulo, mas de repente não caracterizava pela forma como foi escrita. Apolo é um dos possíveis escritores do livro de Hebreus e chegou a ser cogitado também, inclusive, Lucas, como sendo alguém que poderia ter sido um instrumento para escrever o livro de Hebreus. Mas o fato é que o livro de Hebreus é escrito para pessoas inteligentes, bem informadas, que começaram a seguir a Jesus, mas que estavam pensando em retroceder para o judaísmo, que estavam pensando, por causa da pressão e perseguição, não somente de correr risco de vida, mas também correr risco de morte, mas também a questão de uma discriminação. Então alguns deles estavam pensando em voltar e recuar, onde Jesus já não seria a pessoa mais importante. Por isso, o livro de Hebreus, você vai ver que aparece com frequência, expressando a sublimidade de Jesus. Então fala que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior ao sacerdócio. Então mostra a magnitude de Jesus. O livro de Hebreus, e a outra ênfase é falar sobre perseverar. Não desista, olhe para frente, não recue, não retroceda. E o capítulo 11, então ele vem com a galeria dos heróis da fé. E aí ele vem com uma sequência. Como ele faz referências, boa parte sobre o Velho Testamento, então nós estamos fazendo uma caminhada nessas expressões. E no versículo 30, fala: pela fé caíram as muralhas de Jericó. Me veio na mente, quando eu preparava a passagem, 4 aspectos de muralhas que nós precisamos vencer. Muralhas são obstáculos, são adversidades, são lutas, são desafios que nós precisamos superar. O texto está falando sobre uma referência em Jericó. Jericó, quando a nação de Israel ela sai do Egito, sobre a direção de Moisés e o poder de Deus atuando, 40 anos peregrinando no deserto. Agora Moisés já partiu para a eternidade, Josué assume a liderança da nação, e naquele momento, eles atravessam o Rio Jordão e vão conquistar na terra prometida. Mas ao entrar na terra prometida, que tem uma expressão que mana leite e mel, o primeiro obstáculo, a primeira cidade a ser conquistada chama-se Jericó. E aqui os muralhas, realmente, quando você assiste esses filmes épicos, você vê que as muralhas eram proteção. Para os caras conquistar uma cidade, não é igual hoje. Os caras então apareciam, não tinha canhão. Os caras saíram, eles eram escravos do Egito, agora que estavam livres. Então você vai ver nos filmes, os caras põem aquelas escadas, jogam aquelas pedras enormes, e tentam derrubar as muralhas, e tentam baixar aquela porta enorme, e o pessoal jogando óleo quente, aquela picha, aquela coisa toda que você vê em filme. Muro de Jericó, ele tem 10 metros de altura, e é comprovado já pela arqueologia, já foi descoberto, em 1930 inclusive, sobre que houve na cidade de Jericó muros que foram ao chão. Características do muro de Jericó: 2 metros de largura e 10 metros de altura. E aí tinha um espaço, um fosso de 5 metros, e tinha mais então ali um muro de 4 metros e 10 metros de altura. E as casas eram construídas entre um muro e o outro, serviam como para travar os muros. Então o obstáculo é um muro de 10 metros de altura, 2 metros de largura. E aí tem um fosso de 5 metros, mais um muro de 10 metros de altura e 4 de extensão. E as casas travando esses muros. A cidade é fortificada. No livro de Josué 6 faz uma referência, nós não vamos ler, até porque para a gente poder ser mais direcionado naquilo que vamos falar. É impossível entrar. É o primeiro obstáculo. Alguns nesta noite que chegaram aqui, e faz parte da vida. Nós estamos sempre precisando derrubar muralhas.
4 tipos de muralhas que vieram à minha mente, ao meu coração. Primeiro, as muralhas do coração. Tem um livro cristão que chama Paredes do Meu Coração, que são mecanismos de defesa que a pessoa vai levantando para não sofrer mais, mas que impede ela de viver o melhor de Deus. Então uma pessoa que ela sofreu uma sequência de decepção, ela não quer confiar mais em ninguém. Quantas pessoas se tornam frias? Quantas pessoas não conseguem se relacionar mais? Quantas pessoas construíram muralhas ao redor do seu coração, da sua mente, de maneira inconsciente, mas ninguém mais me machuca, ninguém vai mais me ferir. Só que isso impede a pessoa de viver o melhor de Deus. É impressionante como vai sendo construída, e aqui tem psicólogos na igreja que podem explicar melhor que eu isso, eu estou olhando pela ótica teológica, mas é impressionante, uma pessoa exposta à rejeição continuamente, se ela não tomar uma atitude, crer quem ela é em Cristo Jesus, ela constrói uma fortaleza no coração dela de rejeição. Ela sempre acha que as pessoas não estão dando atenção, ela sempre acha que ela é inferior, ela sempre acha que ela se torna hipersensível e melindrosa, que ela não consegue relacionar com a vida. Uma pessoa vai construindo, irmãos, uma fortaleza no coração de mágoa. Então é uma indignação. A indignação virou uma ira, a ira virou uma mágoa, a mágoa virou um ressentimento, ressentimento virou um ódio, e aí a partir daí constrói uma fortaleza no coração, que a alegria da pessoa é a tua tristeza, a prosperidade da pessoa é a tua angústia, a pessoa sorrindo é o seu desespero, e aí começam a surgir no coração estruturas que nos impedem de viver o melhor de Deus. As primeiras muralhas que nós precisamos vencer é dentro do nosso coração. E eu poderia fazer uma sequência aqui de paredes, de muralhas que são levantadas, que impedem pessoas a viver o melhor de Deus. Que o passado rouba a força do presente e a esperança do futuro. Que a pessoa não consegue enxergar pela ótica divina e a vida pelo prisma de Deus, então vai formando muralhas. A primeira muralha para ser vencida é dentro do coração. Segunda muralha, que eu vejo que a Bíblia faz uma referência. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Presta atenção, por gentileza. O que é essa muralha? São estruturas que são formadas, conceitos que são formados, que é um desafio para mudar a mentalidade da pessoa. É impressionante que foi mais fácil Deus tirar a nação de Israel do Egito do que tirar o Egito diante deles, porque todo obstáculo que eles enfrentavam, eles não pensavam mais como livre, eles não pensavam como livre, eles pensavam como escravo. Todo obstáculo eles murmuravam, eles reclamavam, mas o que era? Era sofisma, conjunto de ideias, estrutura formada, consciente ou no inconsciente coletivo, que domina pessoas, famílias, cidades e nações. Irmãos, a grande luta que se tem muitas vezes é de mudar estruturas. Eu dou 2 exemplos do Brasil, que nós esperamos seja mudado. Primeiro, o Brasil ele teve uma dificuldade muito grande com pobreza, porque ao ser evangelizado, eu não estou entrando em religião, por gentileza, eu respeito toda a religião, o homem é livre para expressar a sua fé, mediante a sua consciência, sabendo que no último dia todos serão julgados pela palavra. Mas é fato que nós somos colonizados com uma mentalidade de pobreza, porque a ideia que regia era o seguinte: quanto mais pobre, mais espiritual a pessoa é. Então, se a pessoa querer prosperar, ele se transforma num capitalista nato, e aí ela perde o padrão de Deus. Eu não estou exaltando outras nações em detrimento do Brasil, porque eu creio que o Brasil é uma nação que ainda para prosperar muito, em nome de Jesus. Mas você vai ver que as nações colonizadas, Estados Unidos e Europa, eles chegam com mentalidade diferente. Eles são colonizados por protestantes que chegam com mentalidade que a pessoa devia prosperar, fazer o melhor, melhorar no serviço, ela deve crescer profissionalmente. É claro que se ela perder o foco de viver só em fim da riqueza em si mesmo, não tem sentido. Mas com o objetivo, então, de fazer algo útil.
Essa estrutura de mentalidade foi construída. Então havia uma elite que podia ganhar dinheiro. Os demais tinham que viver na pobreza, porque quanto mais pobre, mais espiritual a pessoa era. E aí criou uma mentalidade. Quer ver outra estrutura que nós temos uma dificuldade no Brasil? Que o problema não é Gerson, né? O Gerson não é o problema do jogador, mas é a lei de Gerson. O brasileiro, ele tem um costume, uma estrutura mental, uma fortaleza que ele tem que tirar vantagem em tudo. Ele tem que tirar vantagem. Está normal, está negociado, mas ele tem que dar Então, por isso que você vive esse tumulto, é uma gambiarra, é gato para todo lado, é gambiarra para todo lado. E aí, nós entendemos a corrupção, nós temos os dias terríveis de corrupção. Se cansa de ver do Lava Jato, do Mensalão, se cansa de ver da Petrobras, é fato. Mas, irmãos, não é só lá em cima, é aqui embaixo também. É embaixo também. Então, é uma questão de mentalidade estrutural, que Deus quer quebrar e muda isso pela informação, pelo ensino da palavra, pela educação, para mudar a mentalidade, quebrar estruturas e sofismas que são levantados contra o conhecimento de Deus. Tem pessoas, vou dizer famílias, essa questão de maldição hereditária, não vou entrar no mérito, o assunto é polêmico e dá margem para você falar dias e dias. Mas quando fala que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, Êxodo fala sobre isso, eu vejo um perpetuar de padrão de comportamento. Então você vai ver alguns fatos, você fica meio impressionado. O problema não é pobreza só. O problema é uma pobreza mental. É uma pobreza de características de sonho de vida. Eu não estou dizendo que é generalizado, presta atenção, não vim hoje para... Mas há uma dificuldade no Brasil de emprego, fato. Há uma dificuldade no Brasil de emprego. Então, diminuiu. Mas há uma dificuldade muito grande de mão de obra qualificada no Brasil. Mas muito. Todos os empresários reclamam. Todos os empregadores reclamam. Por quê? Porque é criada uma mentalidade, eu sei que você faz parte desse grupo. Então, a pessoa ela entra no serviço, manda ela fazer A, ela fez A e está bom. Os 3 primeiros meses, ela é um gás. Ela faz o A muito bem feito. A partir dos 3 primeiros meses, ela perde a noção de excelência. E é construída uma mentalidade, não, já está bom, recebo meu salário no final do mês, e é o suficiente. Ela não cria uma mentalidade de melhorar, de ser proativa, de renovar, de repensar, de tomar iniciativas de melhorar, de ampliar mentalidades que são formadas. Nós temos um grande desafio. O nosso projeto como igreja inserido na sociedade é ser uma igreja que ela possa ser instrumento para quebrar estruturas na mente das pessoas. Então hoje o pessoal tinha uns 40 adolescentes da igreja, lá na escola Orlando França, né? A Daniela está aqui, uma das coordenadoras da escola Orlando França. Com aquele projeto escola, a família na escola. Então foi lá, o pessoal fez a encenação, fez o teatro, apresentou, com um objetivo: pregar a palavra e haver mudança de mentalidade. No Pinho é atendido mais de 100 crianças, segunda e terça-feira, entre crianças e adolescentes. Eles vão, o Tchalão com o grupo, vai lá e ministra a palavra de Deus. Aí tem o jiu-jitsu e tem o futebol. A Mirella tem ido para poder trabalhar com meninas, dando condição de cuidado pessoal, desenvolver características de estética. E vai mudando, com a mudança, irmãos, não é só trazer para a igreja. Não é só a pessoa dizer, eu creio em Jesus, esse é o principal, a salvação eterna. Mas nós temos orado e nós desejamos para que haja um futuro e uma esperança. E não só lugares de risco aqui dentro mesmo, para mim e para você. A outra mentalidade que ainda precisa ser quebrada, eu prospero, eu quero prosperar, mas o que eu vou fazer com isso? Por que a pessoa quer ser um médico? Por que quer ser um advogado? Por que quer ser um empresário bem-sucedido? Por que quer ser uma pessoa que administra o lar, uma zeladora de uma casa? Porque se não tiver um objetivo maior de usar isso para abençoar você e sua casa, mas expressar o reino de Deus, não tem sentido. Fica quem? Então nós oramos, fortalezas, irmãos. Nós temos uma grande luta no Brasil. Nós temos uma luta, questão de famílias. Então tem família que tem uma mentalidade, ninguém prospera na família. Ninguém prospera na família. Tem teoria, tem conhecimento, tem informação, tem assimilação dos fatos, mas não tem a dinâmica. Não acontece. Vai passando de pai para filho, vai passando uma geração que não quebra uma mentalidade. Deus veio, Jesus, para mudar estruturas. A igreja é instrumento de transformação para pregar o evangelho e
para poder semear esperança e mudança de mentalidade. Terceiro obstáculo e fortalezas que nós enfrentamos são aquelas quando você quer alcançar um objetivo. Meu amado, se o teu sonho for grande, a tua luta é grande. Se o teu sonho é pequeno, a tua luta é pequena. E se não tiver sonho nenhum, existe uma inércia na vida. É interessante, Pedro é um cara sensacional. Pedro é o cara sanguíneo. Fala sem pensar. Dá uns tiros errados, tem hora que, sem noção. Mas é uma pessoa que experimenta o melhor de Deus em alguns momentos. Está lá no barco. Jesus andando por cima das águas. Pedro desce e começa a andar. Pergunta, Senhor, se for o Senhor mesmo, manda ter contigo. Aí Jesus libera uma palavra rema para Pedro. Pode vir, Pedro. E Pedro desce do barco e começa a andar. A Bíblia diz que de repente ele sente o vento forte. E ele sente medo e começa a afundar. E Jesus vai lá e segura na mão dele. Imagina os outros apóstolos no barco. Ei, mas Pedro é carudo mesmo, hein? Não aprende, hein? De novo dando trabalho. De novo, olha o trabalho para o mestre. Ei, Pedro. Então, nós não. Estamos seguros aqui no barco. Nós não corremos nem risco de afundar. Olha, é preferível correr o risco de afundar e tentar fazer algo diferente do que nunca descer do barco e viver numa inércia, numa apatia. Mas é interessante. Pedro, ele desce, olha para mim aqui por gentileza. Quando ele vai, ele anda por cima das águas. E quando ele está afundando, eu não vejo Jesus erguendo ele e carregando no colo. Eu imagino Jesus segurando na mão dele e precisou caminhar mais um pouco sobre as águas para entrar no barco. É o único que andou, é o único apóstolo que andou sobre as águas, porque ousou descer do barco. Se você tem um projeto de vida, é dessa maneira. Às vezes eu ouço a Abner falando, pai, pelo amor, eu não estou aguentando mais estudar. Fazendo medicina, segundo ano, ficando louco, cada prova, 150, 200 folhas. Mas eu podia ter escolhido outra coisa, falo brincando. Quanto maior o sonho, maior o desafio. Então você tem que ter muralhas para poder superá-las, porque senão você fica no meio do caminho. Grandes vitórias são precedidas por grandes batalhas. Então esse terceiro aspecto de muralha é quando você tem um projeto novo ministerial, pessoal, quando tem um projeto de vida e você quer dar um up, e aí você se depara com aquela adversidade. Mas é uma muralha para ser vencida no poder do Senhor. E a quarta muralha, agora sim eu vou fazer as aplicações, são aquelas dos desafios da vida. Quantas vezes eu ouço pessoas falando, pastor, eu não sei mais o que fazer. Pastor, eu não sei mais como decidir. Conversei com uma pessoa ontem eu sei fazer algumas visitas, pessoas enfermas, e eu vi algumas falando, uma delas falou, pastor, vem tudo de uma vez. Não é uma teoria, não é uma teologia bíblica, tá? É apenas uma experiência, um axioma da vida. Por dizer assim, a impressão que dá, quando tudo dá certo mesmo. Mas também quando tudo dá errado mesmo. O carro funde o motor, a geladeira queima, a televisão, o tubo vai embora. Acontece de tudo. A pessoa falou, pastor, vem tudo de uma vez. É aqueles momentos que a muralha que você olha e fala, Deus, o problema é grande demais. Que batalha. Eu não vou conseguir chegar do outro lado. Então tem muralhas dentro do coração, muralhas de estrutura de conceitos, muralhas para ser transpassadas, né, ou superadas, melhor dizendo, por projetos maiores. E tem as muralhas da dificuldade, talvez alguns aqui eu tenho falado isso com frequência. Tem pessoas que eu tenho encontrado que têm enfrentado as maiores lutas da sua vida que já enfrentou, as maiores batalhas. E parece que as muralhas, elas não vão cair e não vão ter fim. Voltando agora ao texto, Deus chega, tem a nação para entrar, e Deus tem um senso de humor muito interessante. E fala assim, vocês vão ganhar, mas no grito. Não é o Corinthians não, porque eles não ganham no grito. O juiz não ajuda o Corinthians, o pessoal tem essa maneira de falar. O juiz ajuda o Corinthians, e hoje foi pênalti mesmo. E tinha que ter expulsado 2 ainda. Mas ali tem uma condição, olha o senso de humor. Não tem como, os caras vieram do Egito, não tem canhão, claro, nem tinha canhão naquela época, não tem as catatumbas, é isso o nome? Aquelas, joga, nem sei, eu já falaram, você disse, esqueci o nome de novo, que joga aquelas pedras enormes, não tem nada disso. Aí Deus fala, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar voltas, e vocês vão vencer da seguinte maneira,
7 dias. O pessoal fala que 7 é conta de mentiroso. O pessoal está todo mundo, eu sempre falo, ei, mas 7 é conta de mentiroso. 7 na Bíblia é o número da perfeição, o número de Deus. 7 não é conta de mentiroso. Na Bíblia, não é numerologia, tá? É representatividade. O 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia, as 6 talhas de pedra. Por isso, no Apocalipse, aparece a besta, aquele número que às vezes você vê em filme, 666. Que é uma insistência em não passar a perfeição, 666. O 7 na Bíblia é o número da perfeição. 7 na Bíblia é o número da perfeição. Deus fala para ele o seguinte: vocês vão dar uma volta. Aí tem você vê em Josué 6, tem todo um aparato acontecendo. Toca a trombeta, mas não fale nada. Ninguém fala nada. Dá a primeira volta e volta de Jericó. Jericó está fechado, só olhando. O que esses caras estão fazendo? O que esses caras estão imaginando? Aí eles dão a primeira volta em silêncio. Vão para o acampamento. Segundo dia, dão mais uma volta. Terceiro, quarto, mas não falam nada. Apenas é tocada a trombeta. E não é expresso nenhuma palavra. No 7º dia, eles dão 7 voltas. Na 7ª volta, Josué falou: aguardem o som da trombeta e a ordem. Na 7ª volta, eles então, na 7ª volta é tocada a trombeta e eles dão um grito de guerra. Eles dão um brado de vitória. E Jericó, impressionantemente, poder de Deus, o muro foi para o chão. E eles entram e conquistam a cidade mais fortificada daquele lugar. Agora eles vão experimentar então viver na terra prometida. Mas é ali, tem alguns ingredientes que eu vou falar rapidamente agora, para nós aplicarmos e orarmos. Primeiro, a muralha apareceu quando a chuva já estava tudo em ordem. Presta atenção no que eu vou te falar. Tem hora na tua vida que você fala assim: agora engrenou. Agora é só viver o melhor. Agora é colher. A hora que você pensa que está dando tudo certo, aparece uma muralha que você olha para você e fala: meu Deus, onde veio essa muralha? A nação de Israel saiu do Egito, 430 anos escravo, 40 anos andando peregrinando. Agora eles experimentam. O Passo Jordão é o tempo, é o momento, é o sonho, é a hora, é a conquista, é o momento nosso de Deus. Quando eles vão entrar na terra prometida, a muralha na frente. É aqui que define perdedores e vencedores. Os vencedores não desistem, os desistentes nunca vencem. Tem alguns que na muralha já param e ficam por aí mesmo. Ah não, deixa quieto, muito difícil. Vou voltar, vou ficar no meu cantinho mesmo. Ministério é muito difícil. Pessoas dando muito trabalho. Melhor trabalhar com bicho do que com pessoas. Estou cansado de lidar com gente. Não, vou ficar em casa mesmo. Vou ficar no meu acomodado. Não vou. Então aí a pessoa ela vem uma muralha na vida pessoal, na vida familiar, relacionar com qualquer área. Então aquela muralha, ela é a pessoa que estava tudo bem. A Bíblia diz em Eclesiastes que a esperança adiada adoece o coração. É quando a pessoa pensa que vai dar tudo certo e aparece uma muralha na frente. E se ela não tomar cuidado, ela fecha o coração, ela desanima, ela amargura, ela retrocede, ela fica apática, inerte à beira do caminho. E tem outros que falam: bom, cheguei até aqui, não é para ficar até aqui não, eu vou vencer essa muralha, eu vou dar a volta, Deus vai me dar a vitória, eu vou superar, eu vou seguir em frente em nome de Jesus. É aqui que define vencedores e perdedores. Talvez alguns de vocês aqui nesta noite, teve um mês da vida que estava assim: agora chegou a bênção. Agora chegou uma notícia boa, engrenou. A hora que você olha, tem uma muralha na frente. Essa muralha não é para destruir você. Essa muralha é para você tomar posse e experimentar o melhor de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Segundo aspecto, Deus falou para eles o seguinte através de Josué: marche, manda o povo marchar. Eu vou dizer uma coisa para você: não me tenha como herege, por gentileza, nessa noite. Eu te lembro que eu vou te falar. É melhor decidir, e algumas vezes até errado, que não decidir nada na vida. Decidir, claro que você tem sempre decidir pensando em estar em conexão com Deus. Se você decidir erroneamente, premeditadamente, friamente, calculadamente, já decidir errado, então não tem muito o que fazer. Mas eu confesso que é melhor decidir errar e arremessar do que nunca decidir nada na vida. Porque senão fica igual os discípulos no barco. É claro que você também não pode ser um aventureiro e pondo em risco a embarcação toda hora, porque senão fica um iludido na vida e vê o mundo como cor-de-rosa, só vê a mirabolância da vida e não consegue dar passos consequentes. Mas presta atenção, Deus falou para eles: marche. Eu não sei exatamente todos os segredos do sucesso,
Mas eu sei que se ficar parado não acontece nada, eu sei. Mas, se você quer experimentar o que nunca experimentou, faça o que nunca fez. Seja de Deus, seja no ministério, vida profissional, em qualquer área. Mas diga ao povo que marche. É uma atitude de agir, de sair da inércia, de tentar, de melhorar, de lutar, de batalhar, de ir de encontro, de não se entregar. Não se entregar. É interessante que vocês moraram o seguinte: falam, nossa, pai, precisa vencer uma porta aberta de serviço, uma porta aberta de serviço, uma porta, aí entrevista, recrutamento, entrevista, seleção, apresenta a tua carteira, você vai tratado. Você fala, puxa, venci, aleluia, venci. A hora que você chega na empresa, aí que você vê a muralha, fala, pelo amor, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que desbravar, eu tenho que criar, eu tenho que projetar, eu tenho que... Aí Deus fala, vai em frente que eu vou te dar a vitória. E alguns falam, sabe uma coisa? Eu vou ficar paradinho aqui, tá bom. Outros, vai agir. Forma de decidir, conexão com Deus, está em harmonia com a palavra, traz paz como árbitro no coração, pessoas de bom senso aprovam aquilo, mas é melhor decidir e fazer algo do que não fazer nada na vida, em nome de Jesus. Então, a palavra, o Senhor falou para Josué, é agir. Você vai ver na Bíblia que quem experimentou as maiores vitórias não foram os perfeitos, foram disponíveis, tirando José e Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu fico olhando para os caras e falo, os caras eram bons demais. Os demais venceram na persistência, venceram na insistência em agir, fazer alguma coisa diferente diante de Deus. Terceiro aspecto, a perseverança. 7 dias, tinha alguns efeitos, irmãos. Deus não faz nada. Primeiro, a nação de Jericó sabia do poder de Deus atuando. E aqueles 7 dias vai criando um senso de insegurança na nação de Jericó. Então, o primeiro dia eles ficou olhando o exército israelense. Segundo dia que lá foi criando dentro deles foi uma estratégia já de criar ali um sentimento deles poderem chegar já vitoriosos ali dentro. Mas presta atenção, a Bíblia é repleta de quem persevera. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E quem vencer herdará todas as coisas. Começar, todo mundo começa. Agora, perseverar. Eu quero começar um ministério. Vai frente, vai firme. Eu quero ajudar no ministério. Vai firme. Eu quero melhorar minha vida para com Deus. Porque a única questão que dá sentido é você fazer algo que seja útil para o Senhor. Vai firme. Além de primeiro você crer em Jesus como Senhor e Salvador. Mas, irmãos, algumas vezes nós damos a primeira volta e não acontece nada. Ah, será que vai virar? Aí Deus fala, dá a segunda volta. E dá a terceira volta. Às vezes você está na quarta volta, quinta volta, na sexta. Às vezes você está no 7º dia, na sexta volta, falta uma volta só. Mas quantas vezes vem o desânimo? A pessoa, principalmente os processos que são crônicos. O que é processo crônico? Aquele que já passou um dia, uma semana, um mês, um ano. Tem coisas que nós pensamos que é rápido, irmãos. Tem coisa, a primeira vez que eu vi meu filho chegar embriagado em casa, eu achei que era uma ilusão de adolescente. Vou dizer uma palavra para vocês, sou bebida com temor no coração. Quando eu decidi crer em Jesus, eu decidi a abstinência na minha vida em relação a beber. Eu decidi. As pessoas perguntam para mim, você não bebe porque a igreja não permite? Não, não bebo porque eu não sinto necessidade de beber. Né? Eu prefiro a coca, dá até parar com a coca, né? Porque esse corpinho de bailarino russo não é fácil manter. certo era parar. Mas eu decidi no meu coração, por quê? Não fico julgando ninguém, não fico condenando ninguém me escandaliza, foi muito tempo no meu coração, mas por que eu decidi no meu coração? Eu decidi porque a gente trabalha com pessoas de risco, pessoas que vêm do alcoolismo, não dá para falar para o cara, ó, bebe socialmente, porque se passar um boi passa boiada. Eu decidi porque a gente atende crianças que os pais estão machucados, e que a bebida é uma das drogas vistas, que mais estrago faz na nossa nação, depois das bebidas, além das drogas não vistas. Estrago, todo dia nós atendemos quase pessoas, toda semana, melhor dizendo, com drogas ou bebidas. Eu decidi, não fico julgando, estou julgando e pondo um peso no coração de ninguém, porque vai entrar aquele questionamento. Ah, mas pastor, Paulo falou para Timóteo misturar vinho, porque está com dor no estômago com água. Estou nem entrando nas questões teológicas, estou falando de decisões pessoais. E nem também entro em crise de ver, eu só estou dizendo. E tem um fator que eu fico pensando comigo. Se teu filho, eu fiquei pensando nisso quando aconteceu com o Felipe. O primeiro dia que o Felipe chegou embriagado em casa, eu estava na sala. Eu vi o Felipe, nunca tinha visto então, meu menino criado dentro da igreja, o menino chegou bêbado. Sabe o que eu pensei? Eu
falei, é um momento, uma ilusão, é uma ilusão. Eu já precisei lidar com questões interiores tremendas e profundas naquele dia. Se eu tivesse então sendo uma apologista da bebida, aí eu ficaria em crise mesmo, aí eu ficaria mais em crise. Só que não era um momento isolado. Passou um dia, passou uma semana, passou um mês, passaram 7 anos. Foi para as drogas, foi embora de casa, foi viver sozinho, só via notícias das coisas mais absurdas possíveis. Eu olhava aquela muralha e falava, meu Deus, não estou levando daqui chapuletada ninguém por causa de bebida, senão a pessoa vai. Não adianta fazer nada escondido também, né? Eu estou falando só de uma questão pessoal minha, uma decisão minha. Mas eu pensei que aquilo fosse um fato que fosse isolado. Eu achei que ela fosse um fato isolado. Num dia, a curiosidade, foram 7 anos. 7 anos. Cada ano dá uma volta em volta de Jericó, até o dia que ele se converteu, até o dia que ele voltou para Jesus. Tem coisas na minha vida e na tua vida, eu não estou falando sobre bebida, tá? Estou falando sobre que você, esses processos crônicos, desgastantes. Tem hora que você fala, meu Deus, já dei 5 voltas, 6 voltas, estou na 7ª volta, não aconteceu nada ainda no 7º dia. Em nome de Jesus, não desista. Não desista. Eu não sei quando você vai vencer, mas eu sei que se você parar, você vai perder. Em nome de Jesus, não desista. 4º, penúltimo aspecto nesta noite. Interessante que o Senhor falou através pela percepção de Josué, falou o seguinte, o povo não fala nada, não fala nada. É para dar a volta em silêncio, não abre a boca, não abre a boca. Mas por que ficar em silêncio? Você imagina aquele povo todo dando uma volta, podendo falar? Você imagina? Um ia começar para o outro. E Josué, acho que a tua cabeça, hein? O tic-tac não está muito certo, não. Acho que pirou de vez. Vai gerando murmuração. Presta atenção, alguns momentos na vida que você precisa ficar em silêncio. Quando você não está bem emocionalmente, é melhor você ficar quieto, porque senão você vai falar coisas que você vai se arrepender. 3 coisas que não voltam. A palavra falada, a flecha lançada, a oportunidade perdida. Não volta. Ah, eu vou lá, jogo um saco de pena na montanha e depois você recolhe. Não recolhe mais. Você não recolhe mais. Por isso, tem hora, irmãos, que é hora de desabafar. E Deus, eu já ouvi direto. Eu já ouvi gente, cristão, dizendo que estava odiando Deus. Eu já ouvi gente cristão dizendo que ia abandonar Deus e adorar o diabo, porque o diabo era melhor do que Deus, porque pelo menos dava as coisas para as pessoas cristãos. Eu já ouvi mais de uma vez, pessoas chegar para mim na perda e falar, onde estava Deus naquela hora? Eu particularmente creio que nessas horas de desabafo, Deus nem leva em conta. Deus nem leva em conta. Deus fala, não sabe o que está falando, está machucado, mas presta atenção. Tem hora do desabafo. Mas se você ficar falando direto, você vai perdendo a bênção. Desabafou, falou, ou você falou com alguém, chorou, e você falou com alguém realmente que é importante, normal. Mas se você ficar falando direto, murmurando e reclamando, de casa murmurando, sai de casa murmurando, e tudo você reclama, e tudo não está bom, e tudo está ruim, você vai aprisionando a tua vida sobre esse silêncio. Porque é o seguinte, tem hora que a gente está chato. Pergunta a pessoa do outro lado, tem hora que você está chato? Só 2 vezes por ano. Cada vez dura 6 meses. Eu sei quando eu estou chato. E algumas vezes, de vez em quando só, né, Helena? De vez em quando. Não fala nada, não. Mas eu sei quando eu estou. Para que você comece, implica um negócio, implica um outro, você não consegue dar uma palavra de carinho. Aquela hora de você ficar em silêncio. Melhor você ficar quieto, senão você vai falar bobeira. Pessoas falam coisas na hora da explosão, aí você começa a ficar insistente. Tem hora que é melhor ficar em silêncio, senão você vai perder a bênção. E você começa então, outro perigo, que a pessoa começa, para mim nada dá certo, para mim nada acontece, todo mundo funciona, quando chega a minha vez, e aí você fica aprisionado. Ou então quando você começa a falar dos outros, porque é um efeito bumerangue. Aquela pessoa não presta, aquele outro não presta, aquele outro é sem vergonha, aquele outro ganha assim, e você só atira para todo lado. Das duas, uma. Ou está todo mundo errado e você está certo, ou tem alguma coisa para acertar no teu coração. Porque tem gente que nada está bom. Ah, meus amigos de serviço é tudo malo. Na igreja é todo mundo malo. Não sei quem, todo mundo malo. Quer dizer, alguém fala que todo mundo tem um amigo chato. Se não tiver, você é o chato, né? Tem aquele cristão que é o cristão gangorra. Ele senta, todo mundo levanta. Ele só fala dos outros.
Você fala do fulano, ele põe defeito em tudo, em todo. Sabe o que é isso? Questão mal resolvida no coração. E a pessoa tem uma dificuldade interior. E aí ela perde a bênção. Melhor ficar em silêncio. Melhor ficar em silêncio. Quando mais é você ficar em silêncio? Quando você vai só murmurar. Não é do meu tempo, tá? Eu vou só falar, referência eu lembro. O pessoal fala, só de lembrança. E tinha uns discos de vinil, não é do meu tempo. Eu já sou o tempo da tecnologia aí, do CD, DVD, do iPod, do não pode, eu sou dessa geração aí. Mas me falaram, contaram para mim que tinha aquele disco de vinil, né? Tinha um disco de vinil. E o disco, às vezes, estava arriscado, ele ficava... Aí o cara pegava uma caixa de fósforo cheia, põe em cima, e falaram daí também, põe a caixa de fósforo cheia em cima, para poder dar sequência. Tem pessoas, hoje não dá mais para falar CD, figurado nada, mas tem pessoas que viram um disco riscado. Ela só fala a mesma coisa, ela só reclama, ela dá uma volta reclamando, ela dá outra volta, essa muralha não vai cair. Quando eu também não devo falar? Quando não tem nada de bom para falar, porque às vezes a pessoa traz maldição sobre a vida dela mesmo. Ela nada dá certo, dá certo. Outro último aspecto dessa questão do falar, depois eu vou encerrar a mensagem. Quando é melhor ficar quieto? Quando você só tem teoria. Só teoria. Tem gente que você conversa, não é o teu caso, meu amado, que está aqui. Não é o teu caso, nem quem está ouvindo aqui na mensagem, é de outros. Mas tem a teoria de tudo. Ele é o dono absoluto de tudo vai dar certo, mas não sai do lugar. Não sai do lugar. É interessante, Jesus contou uma parábola dos 2 filhos. Contextualizando hoje, o pai mandou você vai no mercado, você sabe que tem aquele filho, quem tem filho mais de um, sempre fala assim, mas tudo é eu, você pede uma vez por ano para arrumar a cozinha, mas tudo eu nessa casa, tudo eu, pediu uma vez por ano, pediu para ir no mercado uma vez por ano, mas só eu, e Jesus falou assim, dá uma parábola, que o pai mandou um filho e um bem obediente, teoria perfeita, o conceito ótimo, pode deixar, papai, eu vou lá, pode deixar, fica esperando aí, eu vou buscar lá o detergente para a mamãe, volto rapidinho, eu vou lá buscar a Coca-Cola, volto rapidinho, saiu, não foi, o outro, não vou, acabou indo. Qual que é o mais importante? Tem hora que é melhor falar menos e agir mais, porque senão, e teoria, mas não sai do lugar. No ministério, na vida pessoal, não sai do lugar. Aí fica, então, nessa hora é melhor ficar em silêncio. Em nome de Jesus. Quando é hora de ficar em silêncio? Quando a mulher está nervosa, você quer fazer piadinha. Melhor você ficar em silêncio. A mulher está TPM, cuidou das crianças, arrumando cozinha, e você quer chegar a fazer uma piadinha ainda. Você quer fazer uma brincadeirinha. Aí, filho, é melhor você ficar quieto. É melhor você ficar em silêncio. É melhor você falar, verdade. Porque você nunca vai conseguir agradar. Se responder, não é para responder. E se você não falar nada, você fica ali, acabou. Então é melhor você ficar em silêncio. Falei domingo, tem um pregador que fala assim, se você não ouvir o Espírito Santo, ouça pelo menos a tua mulher. Se você tire quieta, boca de mãe, de mulher, misericórdia, esposa, misericórdia. Você vai comprar um carro, a esposa olhou e falou assim, comprei não. Compra não, porque é igual mãe e pai, dessa maneira. Silêncio, 6 dias em silêncio, 7 dias em silêncio. Então eu preciso entender diante de Deus a hora de ficar em silêncio, só que tem hora de falar, e tem hora de profetizar a vitória. Presta atenção, eu vou concluir essa questão do silêncio. Você não conta sonho de você para ninguém, a não ser quem for sonhar com você. Você não conta sonho de ninguém, a não ser que essa pessoa for torcer por você. Você não conta sonhos, tem sonhos que é você e Deus, e tem sonhos que é para pessoas que estão bem próximas, que vão orar por você, vão torcer por você, e vão comemorar com você quando você receber a bênção. Não pense que todo mundo torce a favor, não. E tem gente que tem o olho, nem olho gordo é esquisito, né? Mas inveja no coração, consegue se alegar na pessoa, sonho, você tem hora que tem que ficar em silêncio. E a vitória, você só fala que ela já concluiu. Você conclui, sonho. Outra coisa, olha para mim, problemas da tua vida, você só fala para quem for sensato para te ouvir. Tem pessoa que fala para o vizinho, fala para o papagaio, fala para o cachorro, fala para o colega, é contando para todo mundo.
a pessoa ela descobre a tua nudez em outros lugares. E superdimensiona, porque quem conta um conto acrescenta um ponto. Tem hora que é melhor silêncio. Mas aí tem hora de falar, é hora de profetizar, é hora de chegar e abrir a boca e Deus falou, agora é a hora. Então esse discernimento, é hora de silêncio, é hora de declarar, a vitória chegou, a muralha vai cair, eu vou declarar em fé, em nome de Jesus, e der um brado de vitória. É a hora de erguer os olhos, e celebrar e chamar a existência o que não existe, declarando em fé naquilo que Deus prometeu na sua palavra em relação à sua vida. Esta noite eu quero declarar sobre a sua vida, muralhas caindo em nome de Jesus. Por último, eles têm estratégia, eles não são por rumo, não. Cada um vai atacar o lugar onde caiu o muro onde vocês estão. Tem uma lógica, tem uma sensatez, tem um bom senso. Mas eu quero dizer por último o seguinte: um dia Jesus veio e Ele quebrou toda a muralha do pecado e da condenação. E quando Ele estava na cruz por amor a mim, por amor a você, todo pecado, condenação e maldição sobre Ele, Ele deu um brado de vitória. Está consumado. E caíram-se as muralhas. Satanás, demônios, principados e potestades tentaram impedir a ressurreição de Jesus, mas Jesus foi até a porta do inferno lá de fora, é claro, bateu e falou, daqui eu morri, eu paguei o preço, está aqui o sangue derramado, me dá a chave da morte do inferno. Ele derrubou essa muralha para você ter esperança na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se a vida resumir só aqui agora, não tem sentido. Se a vida for só o que eu e você enxergamos, ela não tem sentido. Há uma eternidade. Deus é poderoso para te dar sentido e significado. Eu vim nesta noite dizer, Hebreus 11:30, e pela fé, os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias, eles caíram. Tem hora, irmãos, tem horas, você precisa fazer umas coisas mais malucas na vida. Aí na tua empresa, dá umas voltas lá orando. Tem hora que você não pode tudo atribuir a espiritual, tá? Aí a roupa do varal, o inimigo, furou o pneu, o inimigo. Não, o time perdeu, o inimigo. Se fosse assim, o time não é que eu não sei quantos anos, é o inimigo. Se fosse assim, meu amado, misericórdia. Mas tem hora que tem um ataque feio, as coisas estão embaçadas, estão amarradas, está sendo dando munição. Em vez de reclamar, murmurar, dá umas voltas em volta, vai orando e profetizando. Unge lá, abençoa, dá a primeira volta, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima volta. Declare um brado de vitória na tua vida. Declare um brado de vitória na tua vida. Eu creio plenamente. Muralhas, algumas delas podem demorar para cair. Mas no tempo de Deus, quando Ele determina e fala, agora é a hora, não tem quem segura. Não tem quem segura. Por isso, nessa noite, eu queria convidar você, pode ser que tenha muralhas no teu coração para cair nesta noite. Paredes que foram construídas, que tornou você uma pessoa fria na fé, tornou você uma pessoa sem alegria, que tornou uma pessoa muito crítica, às vezes muito amarga, uma pessoa que não consegue erguer os olhos e ver pela ótica divina. Você precisa nesta noite orar para quebrar a muralha no coração. Tem pessoas que têm um padrão de comportamento e às vezes ela acha que fé vai vir por osmose, uma epifania. Não, é por meio de Jesus Cristo e da sua palavra. Esta noite pode ser ter conjunto, estrutura de ideias que são formadas na mente de uma pessoa, são formadas na estrutura, precisa ser quebrada em nome da nossa cidade, uma nação precisa ser quebrada em nome de Jesus, pela oração, pela renovação da mente, pela educação, pelos princípios de fé, claro. Pode ser que você tenha um projeto de Deus, e nós vamos orar agora, assim, muito grande para acontecer, algo para dar um up na vida. E você tem que passar essa muralha, Deus quer te dar essa vitória. E por último, você que está passando aquela luta, você que já está cansado, você que tem rodeado essa muralha e você não vê uma movimentação sequer, é o tempo de você não desanimar. É o tempo de você usar as ferramentas de fé que Deus tem colocado na tua vida. E você crer que Jesus é soberano sobre todas as coisas. Vamos ficar de pé, por favor. Nós vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Vai orando ao Senhor. Pedindo a Deus nesta noite. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente.
Irmãos, não perca o ritmo da fé cristã. Você está batalhando, eu tenho que falar para as pessoas, da primeira lombada é mais difícil de passar, mas você passa ela e você vence. Eu vejo o risco da gente se acomodando. Impressionante como a gente vai se acomodando na vida. Impressionante. Interessante. Eu sei que tem as fases da vida, né? Quando você é solteiro, você sai, noite. Não, agora, depois chega um filho, 2, 3, você quer 5 da tarde com o pijaminha do Bob Esponja e ficar sentado na televisão. Você quer falar, meu Deus, eu vou ter que acordar cedo para trabalhar. É interessante, se não tomar cuidado, você vai acomodando na vida, no ministério. Você vai se atrofiando, você vai parando. Para um dia, para outro. Daqui a pouco você vai perdendo aquele ritmo. Daqui a pouco você vai perdendo a dinâmica da vida em relação a Jesus, em relação a você, em relação ao projeto de Deus. Esta noite, em nome de Jesus, feche teus olhos e comece a orar e profetizar, meu irmão. Muralhas que foram formadas no coração. Às vezes a pessoa, ela começa a se defender dentro de si, mas aquilo, por um momento, para sobreviver é interessante, mas depois ele vai produzindo no coração da pessoa situações que impedem ela de viver o melhor de Deus. Impede de viver o melhor de Deus. Quanto potencial enterrado. Quantas vezes você passa um solavanco na vida, que você depois se arma. A cicatriz da vida, pelos problemas, pelos erros, pelas dificuldades, você pode olhar de duas formas: ou pela linha da perda, ou você pode olhar pelo aspecto de Deus te deu uma nova oportunidade, Deus curou. Em nome de Jesus. Eu vejo pessoas que se submetem a outra pessoa, impressionante. Não é submissão de relacionamento saudável, isso é diferente. Alguém ceder, mas eu vejo pessoas que ficam subjugadas no relacionamento. Ficam subjugadas no relacionamento. Em nome de Jesus, muralhas do coração. Em nome, amadas, igreja, Deus te deu influência, afluência, recurso financeiro, para você ser bênção. Uma mudança de mentalidade, de estrutura, uma cidade, uma nação, ser instrumento de transformação, ter um futuro com esperança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode ser que Deus está te dando uma grande oportunidade nesses dias. Você está com medo, está inseguro, a muralha é grande, mas é para Deus te levar a uma dimensão maior. Pode ser que esses dias, meu amado, tenha uma luta grande, tem uma batalha grande. Às vezes aquilo que é simples para você, para o outro é muito difícil. Mas faz um desafio, dá um passo de fé, dá um passo de fé. Paz de fé em nome de Jesus. Pela fé, Jesus deu o brado, está consumado. Está consumado. Ele morreu e ressuscitou por mim e por você. É profetizando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quando a muralha apareceu, quando você pensou que tudo já ia dar certo, não desanime, não desista. Comece a agir e continue marchando. Persevere da primeira volta, segunda, terceira, quarta. Pede discernimento a Deus, o tempo de falar, o tempo de ficar em silêncio, e o tempo de profetizar a vitória e liberar em fé em nome de Jesus. E peço ao Senhor, você que a estratégia serve de Deus, e você crê em Jesus, amado, porque foi Ele que conquistou por mim e por você. Se você tiver liberdade de sentir por a mão sobre o teu coração, e se você vai orar por alguém, tem pessoas que estão aprisionadas por fortaleza. Eu acompanho pessoas. Outras vezes nós ouvimos pessoas. Às vezes eu quero sair das drogas, não estou conseguindo. Eu quero sair do crack, não estou conseguindo. Eu quero sair da cocaína, perdi tudo, não estou conseguindo. Em nome de Jesus. Às vezes você conhece uma pessoa que está numa estrutura, fortaleza de religiosidade. Eu não mato, eu não faço, eu não aquilo. Ela acha que isso é o caminho apenas. Ela precisa se iluminar os olhos da fé, do entendimento. Às vezes pessoas estão muito machucadas na vida, e para poder sobreviver, elas foram construindo muros no coração, muralhas.
Mas pessoas precisam ser curadas no coração e na vida. Você vai orar por você, para as pessoas. Ore, anda lá, machareando, decante. Pessoas, em nome de ora pela tua vida, pela família, pela igreja, pela cidade, pela nossa nação, pela nossa nação. Peça ao Senhor, fala: Deus, pela fé vou rodear Jericó. Essa muralha, hoje eu preguei essa palavra de manhã, algumas pessoas falaram: pastor, minha muralha é esta. Outra pessoa: minha muralha é aquela, minha muralha é aquela outra. Ou você vai crer que vai cair por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vai orando ao Senhor, aquelas muralhas, se você vai crer, Jesus deu o brado, está consumado, Ele morreu e ressuscitou. Oh Pai, nesta noite nós pedimos: libera uma unção de cura física, libera uma unção que despedaça o jugo, oh Pai, libera uma unção nova que faz o extraordinário acontecer. Oh Pai, em nome de Jesus, na vida profissional, financeira, Pai, no ministério, inquieta o coração, inquieta o coração, inquieta o coração para se movimentar e fazer o melhor para o Senhor. Oh, em nome de Jesus, na vida do relacionamento com o Senhor. Oh Pai, Jesus, Ele é aquele que derrubou toda a muralha. Satanás se levantou, principados se levantaram, demônios se levantaram, o inferno se levantou, mas a muralha caiu pelo poder do Senhor, pelo poder do nome de Jesus, pela morte e ressurreição de Jesus. Ele tomou a chave da morte do inferno nas suas mãos. Ele diz: eu vivo para todo sempre. Jesus é a tua vitória, Jesus é a tua vitória, Jesus é a tua vitória, a tua fortaleza. Pai, derrama unção nova e faz o milagre do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Profetiza esta noite, dá um brado de vitória, dá um brado de vitória. Deus te chamou para vencer, dá um brado de vitória. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, Pela fé, meu amado, pela fé. pela fé posso tocar. Aleluia. Pela fé. Você crê nisso nesta noite? Profetiza em fé, em nome de Jesus. Profetiza em fé. Profetiza em fé. De lá. Sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu negócio, sobre o teu negócio, sobre o ministério, sobre a igreja. Posso
Pai, uma semana abençoada cada um, guardada no teu poder e amor. Semana que as muralhas foram levantadas pelo inimigo, pelas dificuldades. Uma semana para viver o melhor do Senhor. Estende as mãos e fortalece as mãos para a batalha, os dedos para a peleja. E a unção que vem do Senhor para isso, Pai. Em nome de Jesus. E que a graça vivificadora do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor hoje e para sempre.